Bem, pessoal, continuando com o estudo de forças conservativas, o objetivo dessa aula agora é tratarmos da parte gráfica, analisar o gráfico do potencial e da força, já que nós sabemos qual é a relação entre força e potencial, como já foi demonstrado anteriormente, tá? Então, nós sabemos que para uma força conservativa, vamos considerar um exemplo simples, tá? Vamos considerar que a minha força, ela depende somente da posição X, como a força elástica, por exemplo, tá bom? Só que nesse caso aqui é uma força qualquer que depende somente da posição X. Então, a força, ela tem uma relação com a energia potencial. Então, no caso aqui, a minha F de X, como eu já demonstrei anteriormente para vocês, no caso de sendo uma força conservativa que depende somente da posição, essa força aqui, ela pode ser escrita como sendo menos a derivada da minha função potencial, que no caso aqui também depende apenas da posição. Então, como eu disse na aula passada, forças conservativas, o trabalho em um caminho fechado é nulo, e essas forças elas dependem exclusivamente da posição, como a força elástica e a força gravitacional. A força gravitacional é constante e, no caso, a força elástica ela depende da posição como uma função, como um polinômio de primeiro grau. Então, a ideia aqui é o seguinte: dado a minha função potencial, que eu vou desenhar aqui um potencial qualquer, que inclusive é um exemplo do Moisés, nós vamos verificar a relação entre força e potencial, tá bem? E, com isso, analisar os pontos críticos da função, tá? Ou seja, os pontos de equilíbrio estável, instável e indiferente. Então, agora eu preciso desenhar os gráficos e, a partir desses gráficos aí, fazer comentários a respeito da relação entre força e potencial. Bem, pessoal, então, este é o meu gráfico do potencial e esse é o gráfico da força proveniente desse potencial. Eu sinalizei aqui o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. E, na verdade, o 3 não é um ponto, é uma região. E nós precisaremos discutir porque a base da nossa conclusão ela é muito importante e ela está relacionada com esses 3 pontos aqui. Então, primeiramente aqui, nós vamos olhar aqui, então, essas duas regiões aqui, de X1 até X3 e de X5 até X7. Então, se vocês notarem aqui, o coeficiente angular de X1 até X3 e de X5 até X7, ele é negativo. Só que aqui no gráfico, aqui, ele aparece como positivo. X5 até X7 e X1 até X3. Como o coeficiente angular negativo aqui, ele está relacionado com uma força positiva. Então, se vocês olharem aqui, a força é menos a derivada do potencial. Então, significa que se o meu coeficiente angular for negativo no gráfico do potencial, isso corresponde a uma força
positiva, ok? Então, o que nós teremos aqui? Então essa força aqui, ela vai estar entre x1 até x3, ela vai estar te jogando, tá te empurrando para x positivo. E isso é muito importante, tá? Eu não vou escrever com giz colorido, porque se eu escrever com um giz colorido, não vai dar o efeito. Eu já fiz esse teste já. Então, ó, o que eu tenho aqui, ó, é que até esse ponto aqui, ó, a força, ela empurra para x positivo, e o mesmo acontece aqui, ó. A força, ela empurra para x positivo, ok? Então, o que nós precisamos analisar agora aqui, ó? De x3 até x5, a minha força, o meu gráfico do potencial, ele tem coeficiente angular, ele tem coeficiente angular positivo. Ok? Então, se ele tem coeficiente angular positivo, significa o quê? Se o coeficiente angular é positivo, só que a força é menos a derivada do potencial que me fornece o coeficiente angular, então, nesse caso aqui, a força será negativa. E o que significa uma força negativa? Significa uma força que te empurra no sentido de x decrescente, não de x crescente. Então, o que eu vou ter aqui, ó, nesse caso aqui, ó, é uma força que ela me joga no sentido x negativo. E o mesmo acontece aqui, ó. Então, agora, aqui, ó, já resolvi o meu problema e aí finalizamos, né, essa análise gráfica que é muito interessante. Então percebam aqui, ó, que esse ponto 1 aqui é um ponto de mínimo. No ponto de mínimo, a derivada ela é nula. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho derivada nula no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. O que difere esses três pontos? Uma coisa muito importante, difere como a força age ao redor desses pontos. Então, nesse caso, nesse ponto 1 aqui, percebam que a força, em ambos os lados, ela empurra no sentido do ponto 1. Então, este ponto 1 aqui, um ponto de equilíbrio estável. Já no ponto 2, perceba que a força à esquerda de 2, ela te empurra para x negativo, enquanto à direita de 2, a força ela te empurra para x positivo. Significa o quê? Se eu colocar uma partícula no x5, né, que me refere ao ponto 2, se eu colocar uma partícula no ponto 2, significa o quê? Que se eu abandonar a partícula lá, ela vai ficar lá, o mesmo que 1, com uma diferença, tá? Se eu produzir uma pequena perturbação dessa partícula, essa partícula ela será afastada. Então, nesse caso aqui, pela força, porque a força ela afasta de 2, ela não atrai a 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho um ponto de equilíbrio instável. Então, 1 é estável, justamente porque se eu colocar uma partícula no ponto 1, ela permanece em 1, só que se eu produzir uma perturbação, a força ao redor do ponto 1 vai fazer com que ela retorne à posição de equilíbrio. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Por isso que o oscilador harmônico aparece em todos os lugares da física, tá? E aqui, ó, eu tenho um ponto de equilíbrio instável e 3. Novamente aqui, ó, a minha derivada com relação ao potencial é 0, significa que a força é nula. Só que nesse caso aqui, a força é nula nessa região, então significa que eu tenho um equilíbrio indiferente.
Então, o que significa equilíbrio indiferente? Significa que não vai haver ação de força. Então, o que eu oferecer para a partícula nesse ponto, se eu aplicar uma força em X positivo nesse ponto aqui, ela vai receber essa força e vai se deslocar para X positivo. Da mesma forma que se eu produzir um desequilíbrio para X negativo, a partícula ela vai se deslocar para X negativo. Porque não há ação de força nessa região, e nessa região eu tenho algo chamado equilíbrio indiferente. Bem, pessoal, finalizando a nossa aula aqui, nós conseguimos identificar o que é um ponto de equilíbrio estável. Ponto de equilíbrio estável, ele está associado a regiões de mínimo de potencial. Pontos de equilíbrio estável, eles estão relacionados à região de mínimo para a minha função potencial. Ponto de equilíbrio instável, eles estão relacionados ao ponto de máximo, tá, do meu potencial. E equilíbrio indiferente está relacionado à região onde o meu potencial ele é constante. Ou seja, se o meu potencial é constante, significa que a força é nula. E dessa forma o equilíbrio é indiferente, tá bem? Então, agradeço por acompanhar mais essa aula e seguimos ainda com trabalho e energia. Até mais, pessoal.